E aí, galerinha do primeiro, beleza? Bom, turma, nós agora vamos falar então sobre a aula 20 e 21, que está falando sobre o renascimento comercial e urbano na Europa. Turma, na aula passada a gente tinha falado sobre as cruzadas. E eu lembro que eu expliquei para vocês, falando que as cruzadas, além de todo o cunho religioso e econômico que ela teve, obviamente, ela foi responsável por reacender o comércio na Europa. Ela que deu o primeiro start, o primeiro ponto inicial para esse comércio ser reativado. E ele vai continuar e vai crescer de uma maneira muito grande na Europa. Ele vai ter um crescimento tão grande, ele vai se desenvolver de uma maneira tão forte, que nós passaremos a ter duas rotas principais de comércio na Europa. Uma rota terrestre e uma rota marítima. A rota marítima, turma, ela vai ser o mar Mediterrâneo, onde ele vai ficar em controle de duas regiões italianas, a região de Gênova e a região de Veneza. Essas duas regiões serão as responsáveis por controlar todo o comércio no mar Mediterrâneo. E ele será responsável por negociar especiarias vindas, na sua grande maioria, de Constantinopla, né? Que faz parte do Império Bizantino. E a rota terrestre, turma, ela vai ser responsável, vai ficar responsável pela região de Champagne, na França. Essa região ela vai negociar tanto com o norte quanto com o sul da Europa. Quando a gente fala do norte, a negociação é através de lã e tecidos em especial. Já em relação ao sul, nós também estamos falando de especiarias. Então vai ser a região de Champagne que vai ser responsável por essa negociação terrestre, por essa rota terrestre na Europa. E vai ter uma outra característica muito importante, turma, que a gente tem que saber entender desse período. As rotas terrestres, ao longo do seu caminho, do seu percurso, existiam diversas feiras. O que eram essas feiras? Eram barracas formadas pelos comerciantes que, obviamente, eles negociavam seus produtos nessas feiras e elas eram montáveis, né? Então era fácil, eles ficavam lá um período, desmontavam, levavam para outro lugar. Só que qual que era o problema dessas feiras, turma? Geravam dinheiro? Óbvio que geravam. Mas o trajeto de um ponto a outro que você montava essas suas barracas, em alguns momentos era perigoso. Você podia ser saqueado, ou seja, roubado. O que esses comerciantes, o que os feirantes fizeram? Eles se aglomeraram todos próximos aos castelos feudais, dos senhores feudais. Óbvio que de graça os senhores feudais não iriam aceitar isso, não iriam atender nenhuma exigência deles. Qual foi a troca entre senhor feudal e comerciantes? Eles permaneceriam lá, o senhor feudal os daria proteção. Em troca, esses comerciantes dariam um pagamento ao nobre, ao senhor feudal. Ficou bom para os dois. Logo, começamos a ter então, ao redor desses castelos, um pequeno centro comercial. Por que um pequeno centro? Porque diversos comerciantes vão se aglomerar nessa região. Então, em torno do castelo, nós teremos um centro comercial. E esse centro comercial ele vai receber um nome: burgo. Ou seja, então, em volta do castelo, esses centros comerciais serão chamados de burgos. Logo, turma, isso vai dar origem às cidades. Por quê? Nós teremos uma grande muralha, onde teremos o castelo do senhor, esse centro comercial, uma igreja, porque a igreja não perdeu seu poder ainda, o clero ele ainda tem a sua força, e as casas de quem vive lá. Então nós temos, a partir desse momento, a estrutura montada para as cidades novamente. Não temos mais feudo, temos o que agora? Cidades estruturadas, cidades construídas. Só que essas cidades, turma, elas terão diversos problemas estruturais. Quais problemas são esses? Primeiro, as ruas dessas cidades serão extremamente estreitas e escuras. Nas cidades terá pouca luz solar e pouca circulação de ar.
superpopulação, óbvio, elas crescem de maneira desenfreada. Como você tem uma muralha cercando ela, isso vai limitar a sua expansão, sua capacidade de expansão. Logo, chega num determinado momento que elas não vão conseguir crescer mais. E isso vai dificultar a situação delas. Passamos a ter um outro problema: esgoto a céu aberto. Ou seja, turma, todas essas condições que eu acabei de citar para vocês criará nas cidades medievais um ambiente propício a epidemias. Só que essas epidemias, para eles, receberão um nome mais específico: as pestes. Em breve nós falaremos sobre uma muito famosa na Europa, que dizimou 1/3 da população europeia. Beleza? Turma, agora vamos pensar comigo. Houve o surgimento dos burgos, correto? Que depois, posteriormente, virou as cidades. Os comerciantes que faziam parte dos burgos vão receber que nome? Não é comerciantes, burgueses. Logo, turma, se você chama esses caras de burgueses, a gente já sabe que esses caras terão importância histórica, política e econômica. Eles vão querer ter uma autonomia em relação ao senhor feudal. O que significa isso? Eles não vão querer receber ordens do senhor feudal. Eles vão querer ter autonomia para negociar com quem eles bem entendessem. Eles não queriam estar dentro das regras do senhor feudal. E eles vão negociar isso. Como se dará essa negociação? Simples, turma. Pagamento. Eles terão que pagar ao senhor feudal para ter essa autonomia. Mas conquistarão ela, sem dúvida. Turma, vamos pensar o seguinte: a partir de agora, até a produção agrícola, que é produzida dentro das cidades, será mais do que suficiente para abastecer a população. Ou seja, nós passaremos a ter uma produção de excedentes, coisa que na época medieval, no período feudal, não acontecia. A produção feudal era necessária para a autossuficiência. A partir de agora, nós temos produção de excedentes. Isso vai gerar o quê, turma? Nós teremos uma nova camada na sociedade surgindo, além dos burgueses: os artesãos. As pessoas habilidosas para produzir itens, objetos com as mãos. Inicialmente é uma profissão que produzia, obviamente, muito pouco e tinha-se em poucas quantidades. Passado um determinado momento, turma, à medida que as cidades iam crescendo e o comércio ia crescendo, essa produção também cresceu. A profissão de artesão foi crescendo. Logo, necessitou do quê? De uma criação de um órgão que organizasse esses artesãos. Guardadas as devidas proporções, quase um sindicato entre eles. E essa organização de artesãos receberia um nome: corporações de ofício. O que cabia às corporações de ofício? Primeiro, proteger a atividade de artesão, ou seja, eles dariam todo o suporte a um artesão, tudo que ele precisasse para preservar a profissão. Segundo, evitar concorrência. Calma, não é a concorrência entre eles que eles queriam evitar, mas a concorrência que eles estão dizendo é no seguinte ponto: chega um estrangeiro na cidade que faz o mesmo produto que os demais artesãos fazem a um preço mais barato. Esse cara, pelas corporações de ofício, estava proibido de fazer o seu produto na cidade. Ele deveria ser aceito pela corporação de ofício. Aí sim ele estava liberado para produzir o que ele bem entendesse, ou o que ele era habilidoso para fazer. Ou seja, ele deveria passar pela aceitação da corporação de ofício. Sem essa aceitação, ele não poderia exercer a profissão dentro daquela cidade. As corporações de ofício, elas também exigiam padrões de qualidade. Ou seja, você não poderia fazer qualquer coisa e vendê-la e negociá-la. Não, você tinha que fazer algo aceitável perante as ideias da corporação de ofício. Você não poderia fazer algo de qualquer forma e negociar. Não, tinha que ter um certo padrão de acordo com a corporação. Beleza? E um último item: preço justo. Eles basicamente cobravam o mesmo preço entre eles.
que seria o preço justo? Era o valor do material mais a remuneração do trabalho deles. Ou seja, o artesão ele não poderia cobrar um excedente, ele não poderia cobrar além disso. Ele tinha que cobrar o que realmente o produto valia, que era a força de trabalho dele mais o material utilizado. E só. Não poderia querer um lucro exagerado. Aliás, ele não poderia querer lucro. Ele poderia querer somente o que ele considerava como certo pelo trabalho. Beleza? Tudo certo? E aí vai surgir uma nova profissão também muito bacana, que quase não ferra a vida da gente, os banqueiros. É nesse período também que surgem os banqueiros, turma. Eles serão responsáveis por principalmente 3 atividades. O câmbio de moedas, ou seja, cada região tinha a sua moeda adotada, o seu dinheiro. Então eles eram responsáveis por fazer esse câmbio de uma moeda para outra. E óbvio, nesse meio tempo de troca, no câmbio, eles levavam algum. Eles faziam transferência de dívidas. O que significava isso, turma? Eles compravam a dívida de uma pessoa, eles ficavam para eles, só que em troca eles recebiam uma grana por isso. Eles recebiam um valor maior em troca. Então eles iam, compravam a dívida dessa pessoa e a pessoa, ao invés de dever para alguém, devia para os banqueiros, negociava um valor que ele achasse melhor para pagar e pagava para os banqueiros. E também se as pessoas necessitavam fazer um pagamento de uma pessoa a outra, em alguma das vezes utilizavam também os banqueiros. Então percebam, turma, o renascimento comercial e urbano, ele criou uma nova estrutura e novas práticas dentro daquela sociedade feudal que nós já estudamos. E nós temos agora, além dessas novas estruturas, dessa nova ordem dentro da sociedade feudal, do que era a sociedade feudal, nós temos uma classe surgindo forte, a burguesia. A burguesia que até então estava sumida, não tinha aparecido para a gente ainda, agora ela surge forte. E em breve, nas próximas aulas, turma, a gente vai ver como eles vão influenciar diversos acontecimentos da história. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Junto com o link dessa aula, vou deixar para vocês os slides, novamente como se fosse a minha lousa, e peço também que façam TM e TC da aula 20 e 21. Beleza, turma? Acho que é isso. Um grande abraço e tchau!